Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, queridos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós podemos estar mais uma vez estudando a palavra de Deus, buscando as revelações que ela nos transfere em suas páginas sagradas. É muito gostoso nós podermos compartilhar a palavra, é muito gostoso nós podermos viver a palavra e é mais gostoso ainda podermos receber o poder e os benefícios que ela produz em nossos corações. Hoje falaremos sobre a expressão exata do Pai. Veja, a expressão exata do Pai. Na semana passada, nós falamos que Jesus Cristo nos fala hoje. O Pai nos fala por Jesus Cristo. Hoje, nós veremos a expressão exata do Pai. Por que é importante esse estudo? Por quê? Porque ninguém viu a Deus. Nenhum olho viu a Deus. Então, o que de Deus se pode ver é exatamente aquilo que é manifestado em nós pela criação. Esse é o que a palavra do Senhor nos revela no livro de Romanos, capítulo 1. Então, nosso objetivo é trazer uma visão real da existência de Deus no homem através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito simples você dizer, eu creio em Deus. É muito simples qualquer pessoa dizer, eu creio em Deus. Porém, queridos, a nossa confissão, ela tem que ser igual à nossa ação. Veja, quando eu confio na palavra de Deus e eu creio na existência de Deus, então essa palavra me conduz a agir segundo Deus deseja que nós façamos. Por exemplo, quando Deus disse a Josué que o povo marchasse ao redor de Jericó por 7 dias, ele deu algumas regras bem claras e que quando estas regras foram cumpridas à risca, então quando tocaram as trombetas e o povo gritou, aquelas muralhas ruíram. Isto significa que Deus é um Deus preciso. Então nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos vê-lo, precisamos saber quem ele é. Então essa expressão exata que está revelada aqui na palavra de Deus nos traz uma visão muito mais profunda do significado verdadeiro de Deus e o que precisa ser vivido e experimentado por todo crente na face da terra. Essa manifestação, queridos, da igreja, ela é que possibilita todo ser humano experimentar a realidade da existência de Deus Todo-Poderoso. Nem todo mundo lê a Bíblia. Aliás, a maioria não lê a Bíblia. Então, o que eles podem ver de Deus e conhecer de Deus não é pela leitura da Bíblia. Aliás, muitos leem a Bíblia e querem provar que ela não é real. Mas, pela nossa vida e pelos nossos atos, ou melhor, os atos do Espírito Santo através de nós,
então nós damos testemunho de que Ele vive no céu, à direita do Pai, porque o seu Espírito vive em nós, aqui na terra. E nós passamos a ser o quê? Testemunhas desta verdade. Então eu não preciso ir a Jerusalém para ver um túmulo vazio. O que eu preciso é ser uma testemunha viva e conhecer aquele que está em mim, aquele que está em você. Olha o que a palavra de Deus nos diz nesse texto que nós usaremos como base para esta revelação de hoje. Ele quem? Jesus, que é o esplendor da glória, ou seja, a explosão de luz, a glória e a expressão exata do seu ser. Veja, a expressão exata do seu ser. Não é alguma coisa parecida, não é alguma coisa que lembra, não, é exata. Quem? Jesus. Quando ele andou nessa terra, ele expressou, ou seja, ele revelou exatamente o que Deus é, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E isso nós temos reveladas na palavra de Deus, registrado na palavra de Deus. Quando naquele momento ele fala ao vento e o vento para. Quando ele manda o mar se acalmar e o mar se acalma. Por quê? Porque ele tem controle de todas as coisas, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esse é o Jesus Cristo, o Senhor que nos salva, de quem nós recebemos o Espírito de vida eterna, o Espírito da vida eterna. Ele é Jesus Cristo, Ele é o Pai em nós. Agora, uma grande maioria dos crentes de hoje, eles perdem uma experiência real de poder com Deus porque desconhecem as Escrituras Sagradas. A própria palavra de Deus revela isso lá no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 24. Olha o que diz lá. E respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Então veja, teu erro, o meu erro, não é o poder de Satanás que está sendo exercido em nós e nós somos escravos. Nós já passamos de escravos para filhos. Então esse poder não pode nos escravizar. É nossa ignorância. Ou seja, de conhecermos as Escrituras e o próprio poder de Deus. Porque as Escrituras, elas nos introduzem na experiência de vivermos com Deus e conhecermos o seu poder. Uma grande maioria, portanto, dos crentes de hoje não estudam a palavra de Deus. Sua fé muitas vezes é baseada em leitura de livros evangélicos. Eu gosto da leitura de um livro, eu gosto daquilo que um pastor escreveu, que uma pessoa escreveu. Eu não estou dizendo, irmãos, que isto seja proibido ou que não seja bom. Mas quando a palavra de Deus diz que nós devemos ler a sua palavra, é porque Deus é preciso. Se você obedecer, Ele vai inspirar você nas palavras da sua Bíblia. Mas muitas pessoas preferem viver sua vida espiritual e sua vida de conhecimento baseado em cima dos testemunhos de pessoas que viveram, sim, na realidade, alguma experiência com Deus. Mas aquela experiência é dele, não é sua. Porque o texto diz, não conheceram, ok? Seu erro é por não conhecer
a palavra e nem o poder de Deus. Por quê? Porque cada situação que cada um de nós passamos requer uma palavra específica. Lembre-se, Deus fala de muitas maneiras e Deus fala a momentos específicos. Então as pessoas ficam baseando e contando as histórias que leram nos livros, sem ter nenhum relacionamento com aquele que é poderoso para te dar a mesma coisa. E muitos também querem viver uma vida próspera e saudável espiritual ouvindo mensagens. Então, liga-se à internet e começa a ouvir mensagens de todo tipo. Vão para todos os congressos, vão para todas as conferências, vão para cursos e tudo mais que está sendo dado pela internet. E aí então querem formar todo esse conhecimento e dizer agora eu sou um cristão, eu sou um filho de Deus. Na hora H, na hora principal, ele não vai reunir forças para coisa alguma. Sabe por quê? Porque isto não te dá vida. Então por que nós vamos ouvir uma pregação? Irmãos, a pregação instrui você a fazer. Se você ouvir e não pratica, então não te serviu de nada. Apenas lhe entreteu, mas não lhe transformou. Veja, Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 4, ele nos fala exatamente isto. Jesus Cristo é o caráter, ou seja, ele é o caráter de Deus Pai. O que significa isso? E nós estamos sendo conformados com a sua imagem. Foi isso que o Senhor Deus falou ao meu espírito quando ele estava nos guiando a iniciar o AME na igreja. Ele disse, fale a minha palavra, revele a minha palavra aos corações, para que eu possa dar vida a eles e conformá-los com a minha palavra. Por isso que nós estamos aqui agora com você, trazendo o texto, levando você a palavra de Deus. Não é a minha palavra que vai transformar você, é a palavra de Deus que vai transformar você. Por quê? Por causa do que Jesus Cristo diz e promete. Então, essa palavra caráter no hebraico significa instrumento usado para esculpir ou gravar. Interessante, veja que o significado é como se Deus dissesse, ele usa você para esculpir alguma coisa no coração de alguém ou para gravar alguma coisa no coração de alguém. Isso nos diz pelo significado da palavra que nós somos instrumentos na mão de Deus. Ou seja, nós somos a expressão dele. O outro significado significa marca estampada sobre aquele instrumento, trabalho sobre ele. Então veja, o Espírito Santo faz o trabalho em minha vida, esculpe o caráter de Cristo em mim e eu reflito esse caráter para as pessoas, a fim de que elas vejam o Pai. Tudo é para a glória de Deus. Ou seja, marca ou figura cauterizada. Ou seja, olha o que Levítico capítulo 13, versículo 28 diz. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se tornou baça, é inchação da queimadura. Portanto, o sacerdote declarará limpo, porque é cicatriz de queimadura. Essa cicatriz de queimadura significa alguma coisa danificou a sua pele e agora ela não vai mais sarar. Então aquilo passa a ser o quê? Uma cicatriz, algo que fica ali. O que nós podemos aprender disso é que quando Jesus Cristo se expressa e ele transforma o nosso caráter, algo que fica permanente. Passa a ser a expressão exata dele, de alguém
ou algo. Veja, esse é o significado da palavra caractere. Semelhança, ou seja, reprodução precisa em todos os aspectos. Entende? Então não é somente uma expressão gradual ou uma expressão limitada. Não, ela afeta as 3 dimensões da nossa vida. Quando se tem o caráter divino, queridos, nós somos aprovados por Deus. É aqui que vem a aprovação de Deus. É quando nós temos o seu caráter. Ou seja, quando a expressão dele se expressa em nós. Então, nós somos aprovados por Deus e também pelos homens. Olha o que a palavra do Senhor diz em Atos capítulo 2, versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais, preste atenção, o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então, a aprovação de Jesus Cristo, ou seja, essa palavra aprovação, apodeiknomai, significa apontar para fora de si mesmo, apontar para fora, ou seja, anunciar, expor para observação. Você está entendendo? Veja, quando Deus nos aprova, nós apresentamos, nós anunciamos, nós deixamos sair de nós o que? A expressão dele, o que ele é, o caráter dele. Então veja, a aprovação do homem, ou seja, a palavra aqui é dokimos, é algo que foi provado e aprovado. Particularmente, isso se referia a essa expressão aprovada vem do manuseio do dinheiro na antiguidade, porque ali não havia um sistema bancário como nós conhecemos hoje, e nem dinheiro em papel. Então todo o dinheiro era feito de metal aquecido até se tornar um líquido. Então era despejado em moldes e deixado para esfriar. Então as moedas eram comparativamente brandas. E, é claro, muitas pessoas então cortavam, ou seja, cortavam as bordinhas das pequenas fatias do metal. E então o que acontecia? Eles danificavam, eles modificavam aquela moeda. E em um século, veja, em um somente século, mais que 80 leis foram criadas e promulgadas em Atenas para poder parar a prática de cortar as moedas. Então veja, a pessoa era chamada de caráter exatamente por não ter feito tais coisas nestas moedas. Ou seja, não há nenhuma transformação. Então o homem de caráter, ele não corta nada do que a palavra de Deus diz para que ele seja exatamente a expressão do Senhor Deus em sua vida. Então, o caráter é um instrumento que esculpe uma marca, uma imagem. Sabe, isso nos dá uma visão muito clara e muito poderosa do que Deus está fazendo através do homem. Quando nós estamos explicando a palavra, nós estamos expondo a palavra, é como se nós estivéssemos esculpindo o seu coração em nome do Senhor Jesus Cristo. Não eu, mas o Espírito Santo. Ele está colocando, modificando você, dando forma a você, destruindo as fortalezas e os sofismas que Satanás criou para poder desmascarar o Evangelho de Jesus Cristo, mas o Senhor já triunfou sobre ele na cruz do Calvário e já o repreendeu para que nós possamos exibir e ser a exata expressa imagem de Jesus Cristo na terra. Então, é a marca estampada sobre este instrumento o que é posto nele.
Isto fala da manifestação do Espírito Santo no crente. Nós passamos a ser exatamente como ele é nesta terra. Então a expressão exata do seu ser fala da exatidão de pessoas que vivem uma vida de testemunho de Jesus Cristo e o Pai Celestial. Para quê? Para que nós possamos ter os benefícios do seu poder. Assim podemos saber que o Pai de fato é, pois pela vida de Jesus podemos saber que vida, ou seja, o caráter, devemos ser nesta terra. Está lá em João capítulo 14, versículo 9. Diz o seguinte: E disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não tens me conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, querido, se nós vivermos o Espírito Santo, se o Espírito Santo se manifestar em nós, nós podemos também ser para Deus o que Jesus Cristo foi quando esteve nesta terra. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Então, há um mandamento bíblico para que sejamos imitadores de Deus. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 1, que diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então eu concluo esta palavra dizendo o seguinte: o nosso caráter é a essência da nossa obra nesta terra. Encontrei isso na internet. Exibir a exatidão de Deus aos homens. Esse é o teu chamado. Esse é o meu chamado. Não é o que nós falamos que transforma, é o que nós revelamos o que transforma. Assim eles terão a quem imitar. Como nós somos imitadores de Deus, conforme está escrito no livro de Salmos, capítulo 6, versículo 9, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Então veja, se eu orar e se eu suplicar, o Senhor vai me acolher. O homem de caráter é justo diante do Senhor. O que a palavra de Deus diz sobre o justo é: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Por quê? Porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Está lá em Tiago, capítulo 5, 16. Queridos, você e eu, a igreja, é a expressão de Deus. Nós somos instrumentos da verdade. A verdade é Ele. Ele está em nós. Eu espero em Deus que você tenha entendido esta revelação e que a partir deste momento Deus opere em teu espírito de forma tão maravilhosa e gloriosa que você seja a expressão exata do Pai. Muito obrigado. Deus os abençoe.